Vamos ao fato do qual nós vamos tratar, não apenas por causa do fato, foi filmado com grandes detalhes esse acidente envolvendo uma aeronave de pequeno porte, hoje pousando na pista de Ubatuba, no litoral de São Paulo, um modelo Cessna Citation 525 CJ1. Ele levava a bordo, além do piloto que morreu, 4 passageiros, e não só apenas por causa desse fato, cujas imagens causaram enorme comoção, como não poderia ser diferente em caso de acidentes filmados dessa maneira. Mas o que isso significa no ambiente geral da aviação de pequeno porte ou da aviação geral, executiva e privada no Brasil? Vários acidentes têm chamado muito a atenção e a gente vai querer colocar isso no contexto. Primeiro, o que aconteceu. Uma câmera na avenida captou o momento exato em que o avião colide com o solo e explode em meio ao trânsito. Nenhum veículo foi atingido. A aeronave só parou na orla da praia. O piloto, Paulo Segueto, morreu no acidente. Os 4 integrantes da família que estavam a bordo sobreviveram. O voo partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, no interior de Goiás, às 8 horas e 54 minutos e tentou pousar em Ubatuba, próximo das 10 horas da manhã. A pista fica a cerca de 200 metros da faixa de areia. A concessionária Voa, que opera o aeroporto, informou que após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista e atravessou o alambrado da cabeceira 9. Ainda segundo a concessionária, as condições meteorológicas eram de chuva com pista molhada. Pessoal, antes de eu conversar com o comandante Laerte Gouveia, que é de fato um especialista em segurança da aviação, queria trazer algumas informações básicas sobre o que a gente sabe sobre esse acidente até aqui. Primeiro, vamos começar pelo avião. O Cessna Citation 525 CJ1, vamos botar uma foto dele para vocês, é um dos jatinhos, como ficou na gíria, mais populares. Ele está aí desde os anos 90, no 91, se não me engano, o primeiro voo dele. Tem várias versões, a CJ1 é a mais recente delas. É um avião considerado de dócil pilotagem, com uma vantagem do ponto de vista dos operadores, dos proprietários, que ele é, para operações privadas de voo, certificado para voar com um piloto só. Se for um táxi aéreo, ele precisa, por regulação, ter 2 a bordo. No caso, o proprietário pode voar esse avião, embora seja bastante sofisticado do ponto de vista de pilotagem. Do ponto de vista da operação, é um avião muito mais barato nesse sentido. Ele tem um grande alcance. Ele voa São Paulo-Recife, por exemplo, com todos os bancos ocupados e os tanques cheios. É um avião rápido, ele tem a velocidade quase de um avião, ou bem similar ao avião comercial que todo mundo conhece, voa nas mesmas altitudes no avião comercial. Foi um sucesso de vendas o Citation CJ1, só mais recentemente vem sido suplantado por outros aviões mais ou menos do mesmo porte. O porte dele é de um peso máximo de decolagem de aproximadamente 5 toneladas, dependendo da versão. Esse é o avião, um avião bem conhecido, seguro, consagrado. E a pista? Aí começa uma questão grave para a gente entender o que aconteceu hoje lá em Ubatuba. A pista de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, tem uma característica difícil para todo mundo que opera, que pilota, que usa aeronaves naquela região da Serra do Mar. A Serra do Mar encosta no mar. Então, basicamente, as cabeceiras que ficam para o lado da serra são cabeceiras difíceis por causa dos obstáculos. Eu estou falando o óbvio, fica perto da serra, a serra atrapalha. Então, no caso da pista de Ubatuba, ela tem 940 metros, é o que ela mede, a pista que vocês estão vendo aí na ilustração. Isto não quer dizer que legalmente a pista tenha 940 metros. A área à disposição para pouso, no sentido que esse piloto escolheu para pousar, que é o sentido 09, rumo 90, em direção ao leste, da serra para o mar, esta não tem todos os 940 metros. Ela tem uma cabeceira deslocada, como se diz no linguajar técnico, ela tem apenas 560 metros disponíveis legalmente. Isso de acordo com o que a autoridade estabeleceu. Essa situação de cabeceira deslocada é muitas vezes instituída pela autoridade
por razões de segurança. É o que aconteceu em Congonhas, por exemplo, depois do famoso acidente de 2007. Congonhas sofreu deslocamento das suas duas cabeceiras, por sinal. O que isso acontece? Reduz a pista, reduz o porte das aeronaves. Significa, e aí eu vou chamar o comandante Laerte logo na sequência, depois de mais uma informação vital para vocês. Se a gente pegar o manual de operações dessa aeronave, nós vamos buscar esse manual de operações para vocês, está disponível na internet. E se a gente considerar que ele estava muito leve, que a temperatura era favorável para a operação dele, que até um pouquinho de vento ajudaria, pelo manual de operações da aeronave, ele não podia usar aquela pista, muito menos molhada como ela estava. Em outras palavras, houve um desrespeito ao manual deste avião. O manual deste avião dizia: não pouse numa pista de 500 metros. Você não pode pousar numa pista de 500 metros. Laerte Gouveia, mas o pouso foi tentado. Mais uma vez nós tivemos, acho que um acidente evitável, como a gente costuma dizer, porque ele poderia ter tentado o pouso pela outra cabeceira, né? Na 27 ele teria 940 metros de pista. Seria um pouso já apertado, porque pelo que esse avião exige, por volta de 800 metros de pista nessa condição, ia sobrar aí por volta de 100 e poucos metros de pista. Já seria um pouso bastante apertado, mas possível. Agora, a gente não sabe por que ele optou pela 09, né? A gente não pode falar de causas de acidente, né? Eu acho que isso a gente só pode falar depois que o CENIPA faz o excelente trabalho que costuma fazer. Mas, pela nossa experiência, a gente pode apontar fatores contribuintes. E, nesse caso, William, eu acho que nós tivemos aí como fator contribuinte um fator humano e, para ser mais específico, o planejamento do voo, né? Laerte, a gente tem ficado chocado, particularmente quem é do campo da aviação, isso afeta a todos pessoalmente de forma tão devastadora. É uma série de acidentes que a gente fica em dúvida sobre, afinal de contas, por que decisões foram tomadas que resultaram, como você mesmo acabou de dizer, em eventos que poderiam ter sido evitados. A gente tem, na linha do tempo, nos últimos 2 anos particularmente, um acúmulo de acidentes fatais e de número de mortos, envolvendo particularmente aeronaves nesse porte. O que está acontecendo? Nós estamos com índices muito elevados na aviação geral, né? Justamente por causa disso que nós criamos o BRASE agora, no final do ano passado, para trabalhar essas causas mais que propiciam essa grande quantidade de acidentes. A maioria dessas causas estão ligadas ao treinamento. A grande diferença da segurança da aviação regular para a aviação geral é a qualidade do treinamento dos pilotos. E é justamente isso que nós estamos tentando fazer. Nós estamos trabalhando seriamente para melhorar o padrão do treinamento dos pilotos da aviação geral. Infelizmente, os pilotos da aviação geral, como eles têm que pagar o próprio treinamento, então eles têm uma certa resistência em fazer cursos recorrentes, que é muito comum na aviação regular. Na aviação regular, os pilotos, todos os anos, eles fazem 1 semana de cursos teóricos, inclusive revendo o manual do avião, depois mais 1 semana de simulador, e isso é obrigatório, todos os anos. E é um fator que a gente não tem na aviação geral, mas nós estamos tentando, brigando para conseguir instituir isso. Laerte, deixa eu trazer para o nosso público, para a nossa audiência, alguns desses números que ilustram o que você acabou de dizer. Nós temos um gráfico extraído da autoridade, de quem investiga acidentes aeronáuticos no Brasil. As mortes em acidentes de aviação privada tiveram uma alta de mais de 100% desde 2022. Os números vêm do painel de ocorrências aeronáuticas da aviação civil no Brasil. Você confere aí na sua tela. Nós pegamos apenas os últimos anos, 2022, 51 acidentes, 14 deles tiveram vítimas fatais, 24 mortes ao todo. Em 23 foram 70 acidentes, 15 deles fatais, 28 óbitos. 2024, 65 acidentes da aviação privada,
24 deles com vítimas fatais, 59 mortos. A origem é o CIPAER, o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da FAB. Laerte, deixa eu voltar a um ponto que me parece que talvez preocupe muito a nossa audiência. Você, desculpe se eu vou ser um pouquinho duro aí em resumir o que você disse que a qualidade dos pilotos da aviação geral está diminuindo. Nós temos um problema sério de treinamento hoje em dia e nós queremos fazer um trabalho para elevar essa qualidade do treinamento. Porque com o fechamento dos aeroclubes, após o fechamento do DAC, quando a ANAC surgiu, a ANAC, pela portaria da ANAC, ela não tinha que fazer mais o fomento e nem a prevenção, né? Ela ficou com a regulamentação. E ela começou a regulamentar bastante as entidades de ensino e acabou fazendo o CIACS, eliminando praticamente, diminuindo bastante a quantidade dos aeroclubes. Os aeroclubes eram uma ferramenta muito importante para os aviadores, porque quando a gente se formava piloto, a gente entrava de sócio no aeroclube e podia pegar um avião do aeroclube e sair voando por aí para ganhar experiência. Você pegava o avião do aeroclube, podia pegar um parente ou outros pilotos que também queriam fazer horas e sair voando pelo Brasil para fazer a sua experiência até tirar o comercial e o IFR com 200 horas. Então, quando você ia tirar sua carteira de piloto comercial com 200 horas, você já tinha voado meio Brasil aí, fazendo turismo com os amigos, com os parentes, você tinha uma certa experiência. Hoje, com o CIACS, não é mais possível. O aluno não pode mais pegar o avião e sair voando por aí. Ele é obrigado a fazer um voo no mesmo sítio de voo, acompanhado de um instrutor. E mesmo assim com tempo bom, porque se o tempo estiver ruim, eles não permitem que esse voo aconteça. Então, esse aluno, quando vai tirar o brevet dele de piloto comercial, ele nunca pousou com vento de través, ele nunca pousou em um outro sítio de voo, ele nunca fez uma viagem prolongada, ele nunca pousou com chuva, ele tem muito pouca experiência. Então, a gente está passando por um processo de degradação da nossa formação, infelizmente. Bom, tomara que as pessoas que estejam nos acompanhando não saiam com medo do que a gente acabou de dizer. Você é um técnico altamente respeitado nesse campo. Na verdade, o que você está fazendo é um alerta às autoridades. Nós precisamos contribuir melhor para a formação de pilotos.